Se você quer se divertir, compartilha conhecimento, vem com a gente. O SimpaCast vai começar. Tem muita informação de conscientização, vem com a gente. O SimpaCast vai começar. O PJ vem com tudo, contagiando para a prevenção e o clima animado. Projeto hashtag mochileiro da prevenção com o Instagram @PJShow. Bato palmas pra vocês que estão aqui de novo. Agradeço o carinho desse nosso encontro. Onde passo, deixamos nossa informação. Obrigado, galera. De bota, capacete, luva na mão. Vem com vocês, PJ, o Paulo Júnior. Tá começando o SimpaCast neste dia 24 de julho de 2023. Hora certa para você, 20 horas 27 minutos. Estamos ao vivo com o SimpaCast. Programa este que vai ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas e 27 minutos aqui no YouTube do PJ Show. Obrigado a você que está em casa, você, a sua família. Estão todos bem? Muito bem? Tomara que sim. Nosso lema, somos todos anjos com uma asa só, e só podemos voar quando abraçados uns aos outros, é o nosso lema do SimpaCast. Beleza pura? Vamos falar de segurança? Tá tudo seguro com você? Tudo beleza? E que tal viver 100 anos, hein? São de consumo de muita gente, né? Com qualidade, com bem-estar, poder curtir o que você conseguiu na vida toda e viver até 100 anos. Tem gente que fala, eu não vou viver tudo isso, né? E o assunto de hoje é esse. E a gente vai conversar com ele. Vou pedir para que o meu amigo Zanon já jogue o meu convidado na tela. E eu vou apresentá-lo. Seu nome completo é Marcos Canteiro. Sua profissão é médico. Quantos anos de profissão? 32 anos. E seu lema de vida, viver mais e melhor. Qual o seu Instagram? É o Dr. Marcos Canteiro. Marco Canteiro, Dr. Canteiro é o Instagram esse que está na tela. Ok? Deixa eu agradecer ao pessoal que está chegando por aqui, que está deixando os seus alô, já deixando o seu nome, a sua cidade, já vai deixando a sua pergunta, porque no gentil oferecimento de On Safety, Cesla, Grupo Querino, Instituto Querino, EHS, Introseg, Expo Proteção, Protec, Expo Emergência, FAP Online, EBB Comércios de Materiais Recicláveis, PJ Treinamentos, Vetor HSE e Revista Norminha, estamos iniciando mais um programa aqui da nossa série da 5ª temporada do SimpaCast. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Vamos juntos nessa parada para falar, para saber como viver 100 anos. E aí, doutor, tudo bem? Boa noite. Muito bom. PJ, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É maravilhoso estar aqui com você nesse evento bacana do SimpaCast e quero contribuir efetivamente para que você que está aqui nos prestigiando possa entender a possibilidade de você viver 100 anos bem. Porque a medicina tem feito, a ciência de uma maneira geral, tem feito você viver muito, dado soluções médicas, soluções de saúde, para que as pessoas vivam com intensidade. O problema é como viver. Então, tem dois pontos, por isso que o meu lema ali do viver mais e melhor, isso é importante. Eu tenho um argumento que só nas minhas palestras que eu faço, que o nome é Você Viverá 100 Anos. Eu falo isso com convicção, especialmente se você tem 30, 40, 50 anos, absolutamente você vai viver 100 anos. Sabe que tem, PJ, tem pessoas que, quando a gente pergunta assim, quantos anos você quer viver? Você pergunta para alguém de 20 anos, um garoto, um jovem, uma jovem de 20 anos de idade, a pessoa fala, até os 70 tá bom.
Mas se você perguntar para alguém de 60, 55, e a pessoa não fala 70 mais, porque chegou perto. Então, a arte é fazer você entender que você pode, cada vez mais, viver 100 anos. Essa é a arte, é isso que a gente vai mostrar aqui para você. Mas existe uma técnica ou existe dicas? Como que é essa questão de viver 100 anos? Eu tive uma avó a minha bisavó, ela faleceu com quase 100 anos. Não sei, ela tinha uma qualidade de vida do interiorzão lá, comia de tal forma, e eu acredito que se eu seguir a linha que ela seguia, eu acho que eu não vou chegar a 100 anos seguindo aquilo não, mas eu queria entender um pouquinho mais. E o pessoal que tem em casa também está todo mundo curioso, né? Viver 100 anos é o sonho de consumo de muitos, né? Então, sabe que a gente tem aquele imaginário do idoso, né? Da pessoa de 80, 90 anos já com alguma limitação. Sim. Mas isso tem se transformado. Para vocês terem uma ideia, 100 anos atrás, 200 anos atrás, a nossa espécie, o Homo sapiens, tinha uma expectativa de vida de 25, 30, 35 anos. Nossa! Até 1800 era assim. Tá. Na história da humanidade inteira. A nossa espécie tem 200 mil anos. E nesses 200 mil anos a gente morria de sarampo, não tinha água tratada, não tinha comida. A gente tem que pensar nisso. Não tinha geladeira. Hoje você tem geladeira. Você vai no mercado, compra o seu alimento, come, e o que sobrou você guarda para amanhã ou depois. Então, o mundo mudou muito. Mudou para melhor. A gente tem alguns problemas dessas mudanças, tem ajustes. Mas, grosso modo, as pessoas vivem muito bem. Hoje uma pessoa de classe média baixa, não precisa ser uma pessoa abastada, rica, uma pessoa de classe média baixa, com as suas dificuldades, tal, tem um consumo e um conforto melhor que os reis da Europa na Idade Medieval, com absoluta certeza, a começar pelo banho, pela água tratada, por todas as comodidades que a gente tem. Então, o mundo melhorou. A gente tem, no século XX, um avanço imenso das ciências médicas, farmacêuticas, um avanço grandioso. Vacina é um negócio... A gente morria de sarampo, varíola, poliomielite. Quando eu era criança, eu tive contato com pessoas com sarampo. Foi quando começou a vacinação, eu tenho 56 anos, e eu lembro que em 1972, 73, teve uma epidemia em São Paulo, muito grande, com mortalidade de 30% das crianças. E foi a partir dali que vacinou-se contra o sarampo de uma maneira maciça, foi um grande evento. O Brasil é muito bom em vacinação, é uma referência mundial. E aí acabou. E aí hoje a gente tem essa expectativa de forma que as doenças que acometem hoje a gente são as doenças cardio-cérebrovasculares, que é, grosso modo, infarto e derrame, que é o que mata metade da população brasileira hoje, por volta de 60 a 70 anos. E quando alguém morre hoje com 65 anos, o que a gente fala? Poxa, morreu jovem. Morreu cedo. Na verdade, é muito mais velho do que há 3 ou 4 ou 5 gerações atrás. Então, a expectativa hoje é de que a gente passe dessa fase. Hoje a gente está chegando até Alzheimer, sim, que é uma doença tipicamente do envelhecimento cerebral, que começa lá com 75, 70, 80, e a pessoa vai perdendo capacidades cognitivas e outras capacidades cerebrais. E isso é a partir dos 80 anos. Eu diria que a pessoa que tem hoje 40 ou 50, quando chegar na idade de ter Alzheimer, nós temos solução. Com certeza. Hoje já tem alguns caminhos, mas daqui a 20 anos a gente vai ter soluções muito objetivas. Por isso eu afirmo que a gente vai viver 100 anos. Não, e é interessante hoje, você faz um comparativo da cirurgia. Hoje os robôs fazem cirurgias minuciosas que salvam vidas de pessoas, né? Hoje, existe ainda uma restrição, uma limitação, mas hoje boa parte das pessoas tem a noção de seguir um protocolo de fazer uma compressão cardíaca e salvar uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca. Sim, né? Sim. Mas no passado não, a pessoa tinha uma dor no peito. Um exemplo, eu acho que pode ser que a minha avó ela teve um infarto, um princípio de infarto, ninguém fez nenhuma intervenção, demorou o atendimento, quando chegou no hospital, poderia pensar, não sei se possivelmente, a gente vê em hipótese, se ia ter feito uma compressão ali, poder ter salvo, né?
Mas eu acredito muito. Mas existe algumas... Eu creio que alguém vai estar questionando, com certeza, no chat desse nosso bate-papo. Hoje o agrotóxico, as comidas, as qualidades da alimentação, ela é precária. Mas mesmo assim, vão conseguir chegar a 100 anos? Eu acho que é aquilo que eu comentei, né? A gente teve avanços grandiosos. Sim. O nosso corpo foi feito, vamos pensar como é que era anos atrás, onde a gente não tinha alimento. Então, o nosso ancestral lá atrás, aquele remoto que a gente tem no imaginário, o homem das cavernas, ele matava um animal, ele matava um javali, um porco, um coelho, ele comia aquele animal, era assim que era, ele comia aquele animal, acabava o animal, ele comia às vezes até mais do que ele precisava, aquilo era depositado em forma de gordura. A nossa gordura que nós temos é um mecanismo de sobrevivência para um homem antigo, um homem que sempre foi, e que era fonte de energia. Porque ele ia passar uma semana até achar outro bicho. Ele ia ficar em jejum, ou ia comer pequenos vegetais, ia tomar água não tratada. Esse era o cenário. Era assim que funcionava o mundo. Aí ele consumia gordura. Ele consumia gordura nesse período. O que acontece hoje? Você come uma feijoada no sábado, ao invés de comer um prato, você come 2, porque está gostoso. Dorme à tarde e à noite o que você faz? Você come pizza. É assim que funciona. Sim. Então, você tem uma sobrecarga de alimentos estão disponíveis, ainda bem, é um baita avanço. Isso é depositado em forma de gordura e você não gasta essa gordura, porque amanhã, no domingo, vamos imaginar quem está no final de semana, vai ter um churrasco. Amanhã no domingo tem um churrasco com os amigos, ou tem a macarronada da mama. Então, vejam como o mundo melhorou. Agora, tem problemas? Tem. Para a gente ter esse alimento, essa disponibilidade de alimentos, existem uma produção em grande escala, que são os agrotóxicos, que são os defensivos agrícolas, na verdade. O objetivo é acabar com as infestações, as pragas, que podem diminuir a produtividade, e esses produtos eles são regulados. O mundo inteiro regula, existem alguns que têm mais ou menos evidência de que pode eventualmente ter algum prejuízo, mas eu sou muito positivo. Eu acho que existem autoridades no mundo que regulam isso. O benefício, se a gente for espremer, decidir, a gente quer viver no modelo de hoje, mesmo com defensivo agrícola. A gente tem a agricultura orgânica, que não tem defensivo agrícola, mas só que é mais cara, não consegue fazer em grande escala, porque tem infestação. Então, se a gente for decidir, queremos o modelo de hoje, 2023, ou o modelo de 1823 a 200 anos, é melhor de hoje. Certeza. Tem a menor dúvida que é melhor de hoje. A ponto de que a gente mudou a expectativa de vida. A expectativa de vida de 200 anos atrás era 25. O país que mais tinha expectativa de vida, eu não sei exatamente porquê, era a Bélgica, na Europa, há 200 anos atrás exatamente, que era 28, 29 anos. Com os dados que eles tinham. Entendi. Pode ter algum erro, mas de qualquer maneira, a mortalidade era muito precoce. A morte de crianças, mortalidade infantil de 200 a cada mil nascimentos. Nossa. Hoje no estado de São Paulo é de 16, 17. Nossa. Quando eu me formei, há 32 anos atrás, a mortalidade infantil era perto de 50 no Brasil. Hoje é 16, 17. É uma melhoria fantástica. Além disso, tem morte violenta. Além disso, tinha morte por guerra, tinha morte por peste, tinha morte no parto. Sabe que eu sou médico do trabalho, que é o que me habilita a transitar aqui no mundo da segurança com muito prazer, muito orgulho. Mas a minha primeira formação, eu ainda sou obstetra, sou ginecologista obstetra, com título especialista. E o que a gente faz no hospital? Um obstetra faz no centro cirúrgico de um hospital? Evita a morte. Como é que era? Hoje, se você tem uma morte fetal, é uma tragédia, é uma coisa horrível, uma morte de um bebê. E se você tiver uma morte materna, é inadmissível hoje, né? Pode até acontecer, mas o conceito é de que não é tolerável e existem todos os cuidados para que isso não aconteça. Antigamente isso era uma rotina. Pessoal, para você ter uma ideia, alguns países pobres da África, o índice de mortalidade materna é de 4%. 4%. Uma mulher fica 4 de cada 100 mulheres que engravidam, 4 morrem de complicações desde o início da gravidez até o final.
Hoje, no Brasil, que tem todas as nossas carências, no Brasil, a mortalidade materna é de poucos casos para cada 100 mil gestações, né? Então, ainda bem. Isso não era assim antigamente. É isso que eu insisto. Isso não era assim. A gente mudou profundamente. Quem passava pelas doenças próprias da infância, quem passava por essas infecções, quem passava pelo parto, quem passava pela tuberculose, aí sim poderia viver 50, 60 anos, mas com um aspecto muito envelhecido. Então você vê Charles Darwin, que fala da teoria da evolução das espécies, lá do século, exatamente do século XIX. Ele escreveu o livro lá da seleção, da origem das espécies em 1850 e pouco. Ele publicou. Ele era um senhor bastante envelhecido. Na verdade, ele tinha 60 anos, mas se olha as imagens dele, era bastante envelhecido. Porque ele passou por todas essas épocas, ele foi um sobrevivente. Como a gente teve outros aí na história, mas a maior parte desses grandes cientistas, pintores, famosos, eram pessoas que morriam com 30, 35, 40 anos de idade. Hoje a expectativa de vida é maravilhosa. Esse é o nosso cenário pré. Aí nós temos uma lição de casa hoje. Que é isso que eu... É isso que a gente está aqui. É isso que a gente está cruzando os dedos. Curioso para saber, para viver 100 anos. Sabe que eu tenho uma lista aqui, né? E eu gosto de uma frase, para você que está me ouvindo aí, eu gosto da seguinte frase: Deus faz tudo por você, menos a sua parte. Então, percebe o que eu estou... é o mesmo conceito da segurança. Quando a gente fala de segurança no trabalho, segurança no trânsito, segurança na vida doméstica, é a sua parte, é o seu comportamento. E em relação à saúde, né, saúde no sentido de não adoecimento, porque quando você tem um acidente, você também impacta a saúde. Mas a saúde no sentido de não adoecimento é a mesma coisa. Então, eu vou citar aqui alguns tópicos que você sabe, mas por vários motivos a gente acaba não fazendo. Então, alimentação regrada. Alimentação regrada, eu começo por ela porque é a maior fonte de prazer do dia a dia que a gente tem é a alimentação. Né? A gente busca prazer. O ser humano é um animal que busca a sensação de bem-estar. Isso é neurociência. A gente busca o conforto da serotonina, que é um neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar. A gente busca o conforto da ocitocina, que é um hormônio que nos dá a sensação de afeto, de aconchego. Isso tudo através de um outro neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é o que move o mundo, é o que move as outras espécies de mamíferos a buscar alguma coisa. Né? E o ser humano, através da dopamina, busca prazer. Então, o prazer mais fácil hoje é o alimento. Então, a gente come mais do que precisa e a gente come coisas que não são exatamente o ideal. Então, ter uma dieta equilibrada, deixando o prazer para momentos pontuais. Né? Sabe que eu tenho diabetes. Acho que é um negócio importante para citar aqui. Eu tenho diabetes, aquela tipo 1 tardia, que não teve gestão minha. É uma doença autoimune, não é hereditária, mas tipo 1, é igual a do adolescente e da criança. Só que eu comecei com 30 anos. Eu tive o privilégio, PJ, de começar a ter a diabetes depois da minha infância e adolescência. Então, eu pude ir nas festas comer brigadeiro e bolo. Deu tudo certo. Só que quando eu tinha 30 e poucos anos, comecei a ter uma diabetes tipo 1, insulino dependente. Então, eu tomo insulina 5, 6 vezes ao dia, depende do que eu como. E é muito legal porque eu tenho a oportunidade de usar insulina. A insulina foi criada em 1921. Então, até lá, eu teria morrido. Sim. Ter essa clareza é muito legal. Então, eu tenho a oportunidade de usar insulina, uso há 20 e poucos anos. Ela é transformadora, tem uma glicemia absolutamente estável, às custas da medicação, que é um produto que eu não fabrico, e às custas de uma dieta regrada, uma dieta disciplinada. Mas hoje, por exemplo, eu comi um chocolatinho depois do almoço. Chocolatinho diet, sem açúcar, mas eu me permitir o prazer. Entendi. Percebe? Quer dizer,
pontualmente, eu quis aquela substância que me dá sensação de bem-estar, Sim. que me libera a serotonina, eu comi um chocolate sem açúcar. Legal. Tudo certo. Bacana. Gestão. Tudo em excesso é ruim, né? Tudo em excesso você tem algum preço a pagar. E eu sempre falo, qual é o preço que você quer pagar? Se você tem maus hábitos alimentares, o que for, se você tiver maus hábitos e quiser continuar com esses maus hábitos para ter prazer, tudo certo, é uma opção. Né? Cada um tem as suas escolhas, eu acho que é lícito, perfeitamente lícito. Mas tem um preço a pagar, que você vai morrer antes. Sim. Você vai perder a experiência dos seus 30, 40 anos de vida. Tudo em excesso é ruim, até a água em excesso é ruim, né? E o corpo precisa de água, mas bebe aí 20 litros. Sabe, 20 litros, você vai ter problema. A gente recomenda sempre 2,5, 3 litros de água, depende do tamanho da pessoa, do que a pessoa consome de exercício, né? Faça de exercício, mas é 2,5, 3,5 para uma pessoa maior. Aí, posso continuar aqui? Pode. Acho que a alimentação, assim, é um assunto grandioso, cabe um podcast só para alimentação, mas vamos em frente. Atividade física. A atividade física tem que ser, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente é sedentário se a gente não fizer, no mínimo, 150 minutos de atividade física aeróbica. 2 horas e... São 2 horas e meia, por semana, dividido em 5 vezes. Ixi. Isso dá 30 minutos por dia de atividade aeróbica, 5 vezes por semana, no mínimo. Isso contabiliza uma caminhada. Uma caminhada, para quem só a caminhada já é um exercício intenso. Tá. Se você tem 20 anos de idade e vai caminhar no shopping, não conta, tá certo? Conta. Não conta. Não vai fazer esforço cardíaco nenhum. Se você tem 70, 80 anos, uma caminhada pode ser bastante intensa para você. Tá. Né? Alguém como você, um cara jovem, magro, você talvez a caminhada a gente possa apertar um pouquinho. Tá certo? Corridinha aí, uma né? corridinha leve, uma bicicleta, Bacana. uma natação para quem tem essa possibilidade. Aliás, falando disso, eu fiz no ano passado um triatlo. Que legal. Eu acho que eu vi nas redes sociais sobre o triatlo. Você sabe que foi uma estratégia, porque eu sempre acho admirável fazer um triatlo. Eu fiz um triatlo curto, aquele que a gente chama de sprint, porque eu queria mostrar que eu conseguiria fazer, mostrar para mim, fundamentalmente para mim. Era um desafio, né? Porque eu tenho dificuldade de nadar, então para mim era uma coisa muito enriquecedora. E eu publiquei, eu divulguei, eu falei para todo mundo que ia fazer, para quê? Para poder fazer, porque eu assumi o compromisso. Para não passar vergonha. Para não passar vergonha. Então eu assumi o compromisso, fiz a inscrição na prova. É realizador. Você tem que ter como o Querino falou agora há pouco, né? Você tem que ter foco, tem que ter objetivos, tem que ter metas que, se você conseguir ter uma meta palpável, uma meta de solução, você constrói um caminho. Foi o que eu fiz. Eu treinei 2 anos natação, além da bicicleta, da corrida eu já faço. Mas natação eu treinei direitinho, fui sistemático e fui lá e fiz a prova. Que legal. Então, até para dar exemplo, cuida melhor da minha saúde, cuida melhor da minha diabetes. Sim. Né? Hoje eu continuo fazendo exercício, mas eu faço bicicleta, musculação e corrida. E eu faço todo dia. Isso é outra coisa importante da gente ter. Meia hora a 1 hora. Entendi. Mas todo dia, um dia ou outro que eu me permito falhar, um dia ou outro eu diria que é um dia a cada 10. Mas sente falta, né? Quando entra na rotina? Eu acho que eu vou ser muito sincero, PJ. Na verdade, para começar a fazer exercício sabe aquele cara que fala que adora ir fazer exercício, adora ir na academia? Esse cara, na verdade, gosta da festa. Não é do exercício, porque o exercício não é natural. Fazer o exercício, a gente foi feito para o movimento. Mas sair de casa para ir para uma academia, fazer uma corrida, não é natural, é um esforço que a gente faz. A gente está habilitado, mas não é um projeto assim de prazer. Sabe quando é prazeroso? Quando você termina. Quando você terminou, você fez um esforço. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, você tem um orgulho pessoal. Você tem uma inundação de serotonina. Mas para começar,
Se você for ficar esperando aquela coisa, vou esperar ter a motivação. Putz, você não vai, você vai para a culpa no está muito sol hoje, ou não, hoje estava chovendo, hoje está frio. A gente sempre vai ter, porque o nosso corpo ele quer a preguiça. Sim. O nosso antepassado, lá atrás, ele só saía do repouso para duas coisas. Buscar comida, três coisas. Buscar comida, fugir de uma ameaça, de um ataque, e para ter sexo. O nosso organismo biológico, lá primitivo nosso, vamos pensar que nós temos um cérebro primitivo igual o leão. Ele quer o sexo para a reprodução, ele tem um instinto sexual, ele tem o instinto do alimento, então ele vai matar uma presa, vai buscar uma fruta, e ele tem o instinto da sobrevivência, então ele vai fugir de um ataque. É isso. Só que o ser humano tem a área frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal, no cérebro, que é o que nos diferencia da maioria dos outros animais, que nos dá sonhos, deseja. Só ver esse ambiente que a gente está, cheio de tecnologia, cheio de conforto, cheio de coisas que a gente tem. Isso é o nosso córtex pré-frontal tendo sonhos. Alguém sonhou com a luz elétrica, olha o que deu. Que espetáculo. Thomas Edison, salvo engano. Que bom. Que bom que esse homem tentou muitas vezes, no século XIX, foi há muito pouco tempo atrás, Thomas Edison ele descobriu como fazer a energia elétrica e transformou o mundo positivamente, de uma maneira maravilhosa. Então, porque a gente tem esse sonho. E quando o sonho se transforma num projeto, seja ele qual for, um sonho individual, um sonho empresarial, um sonho de país, um sonho de nação, seja qual for o sonho, você constrói um projeto. E aí tem tarefa todo dia, é o que eu sempre falo das tarefas. Todo dia tem uma tarefa dentro. Isso aqui que nós estamos fazendo, é uma honra para mim estar aqui com você no CIPACast, faz parte de um projeto. É uma atividade é uma tarefa dentro de um projeto de transformação de pessoas que têm a oportunidade de nos ouvir. Com certeza, então, não são pouca gente, não. Eu acredito que quando eu falei para algumas pessoas, falei, olha, vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que vai te sugerir para você vai ter a chance de viver 100 anos. Eu falei, cara, esse eu não perco de jeito nenhum. Então é muito bacana. Tipo, hoje as pessoas... rola até uma piadinha, né? O cara na igreja chegou e gritou, quem que é o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Aí fala, agora, todo mundo baixa. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Na verdade, a vida é muito intensa. Salvo situações pontuais, que é depressão severa, que é situação de suicídio ou ideação suicida, que isso merece cuidado, acolhimento, tratamento. Sim. É uma situação grave, pontual. As pessoas, mesmo pessoas com dificuldades, querem continuar vivendo. Porque tem a esperança, tem a fé, tem o projeto de melhoria. Isso que a gente consegue ver o amanhã. O leão não vê o amanhã. O leão não tem a capacidade. Estou falando do leão porque é um animal que é simbólico para a gente, né? Pela força, pela grandiosidade e tudo. Mas o leão não sabe que amanhã ele vai precisar comer a zebra de novo. Uhum. Certo? Ele come a zebra, ele mata a zebra, come o que ele quer e volta para dormir. O instinto é esse. Aí que amanhã é o ou depois... nosso do passado, né? Pelo que você está comentando. Não, é exatamente o mesmo. Só que nós tivemos algum desconforto. E a gente foi criando o fogo, a gente foi criando soluções no decorrer O abrigo, né? É verdade. O abrigo, a vestimenta... A gente foi criando soluções... Facilidade de buscar cortar a carne com pedaços de pedra, né? Não é transformador? A nossa... Tem um livro que eu recomendo, super recomendo. Aliás, uma das coisas que está aqui, né, nas recomendações é leitura, aprendizado. Sim. E um dos que eu gosto muito é Sapiens, do Harari. É espetacular o livro. É um livro denso, difícil de ler... Mas você consegue entender, ele vai comparando a história da humanidade com a biologia do ser humano. Que legal. Então é um livro, recomendo, Sapiens, depois tem o Homo Deus, que é o outro livro na sequência também, maravilhoso, fala de inteligência artificial, coisas maravilhosas. Ixi. É um assunto grande. Vamos dar mais uma dica importante aqui. Podemos continuar? Pode, manda ver. Sono.
Esse eu gosto. Sono a gente precisa dormir bem. O sono é quando a gente repara o nosso cérebro. O nosso cérebro ele passa durante o dia inteiro em atividade. Aqui eu estou falando, você está me ouvindo. Os nossos cérebros estão funcionando. Quando ele funciona, ele tem um desgaste, ele tem um consumo de energia. Só para você ter uma ideia, 25% do que a gente gasta de energia é no nosso cérebro. Imagina que o nosso corpo pesa 80 ou 90 quilos e o nosso cérebro pesa 1 quilo. Nossa. E a gente gasta 25% da nossa energia no cérebro. Então, vejam como o cérebro tem um consumo muito grande para todas as atividades conscientes e inconscientes que a gente tem, né? À noite ele precisa descansar. À noite tem todo o mecanismo de reparação das células, dos neurônios. O sono tem que ser profundo, é quando você consolida a memória, consolida algumas situações de aprendizado. Tudo isso é feito de madrugada. Então, o sono deve ser de 6, 7, 8 horas. Os adolescentes e crianças dormem mais. A gente tem o mau hábito de achar que o adolescente é folgado, porque vai dormir às 11 no final de semana e não quer acordar até às 9, deixa dormir, está reparando o cérebro. Tem alguns neurocientistas com bons argumentos de que estudar às 7 horas da manhã é um grande pecado com as crianças, com os adolescentes, porque eles deveriam dormir um pouco mais do ponto de vista fisiológico. Mas o que eu quero passar aqui, a mensagem é: dormir é importante. Ficar assistindo um filme de tensão, assim, um filme de estresse, um filme que te agite até 1h da manhã, você vai dormir às 3, vai ter que acordar às 5h30, 6 horas para ir para trabalhar. Não foi bom, não vale a pena. É um preço que não vale a pena pagar. E não tem como repor o sono, né? Não tem. E as pessoas, assim, uma recomendação, acho que foge um pouco do assunto, a pessoa que trabalha nas madrugadas, essa reposição matutina, vespertina no sono é substituído nas noites? Não? Trabalho em turno é sempre muito penoso, mas alguém precisa trabalhar. Então, os policiais, as fábricas que têm turno de revezamento ou turno fixo, os hospitais. Algumas vezes eu ainda dou plantão, dei plantão muito tempo, né, no meu começo de carreira, os 10 primeiros anos, como obstetra. Tudo isso tem um preço, vamos dizer assim. Mas você pode minimizar isso. Você tem um mecanismo circadiano que no começo da manhã, quando o sol aparece, a luz do dia libera alguns hormônios do nosso corpo que são feitos para a energia, para a atividade, que é o cortisol, que é a testosterona, que é o estrogênio, que é o hormônio tireoidiano. São hormônios que têm uma função de atividade. Essas gera à noite, gera durante o dia. Durante o dia. À noite eles diminuem. Tá. É fisiológico isso. Tá. Isso é o ritmo circadiano. Tá. Muito bom. Quando você trabalha à noite, o que aconteceu? Você não tem esses hormônios na sua excelência, porque está escuro ou tem uma luz artificial, mas não é a luz do sol, então você acaba tendo uma alteração em relação a essa produção dos hormônios, e quando amanhece, você vai liberar esses hormônios que bloqueiam o teu sono. Então, a recomendação para que você durma é que você esteja, quem trabalha à noite, por exemplo, que volte para casa de manhã, ou volte para casa 4, 5 horas da manhã, em alguns turnos é assim. Tem um ambiente isolado, um ambiente escuro mesmo, um ambiente sem ruído, que você possa descansar 6 horas. Isso é muito importante. O mínimo 6 horas para ter uma boa... O mínimo 6 horas. É lógico que cada um tem a sua característica, conforme você vai envelhecendo, 5 a 6 horas às vezes é o suficiente. Você acorda sozinho, acorda bem. Tudo bem, mas isso é depois de uma certa idade. Depois dos seus 50, 60 anos, os idosos tendem a dormir um pouco menos. Desde que a pessoa se repare, desde que ela acorde bem, disposta e sem o despertador, está tudo certo, eu não vejo nenhum pecado. Tá? Mas a dica é dormir no melhor ambiente, simulando a noite. Então, sem ruído, sem luz e num ambiente confortável, temperatura adequada, não pode estar frio, não pode estar calor.
Então, são essas estratégias que são importantes para a reparação. Vamos para um próximo? Vamos lá. Estou anotando aqui. Está anotando? Existe uma... sexo. Vamos falar de sexualidade humana. Sexualidade, lembra que eu falei que a grande fonte de prazer é o alimento? Sim. Né? É o alimento. Mas existe a sexualidade como uma grande fonte de bem-estar, de prazer, e que tem sempre uma questão aí de algum mito, né? Você não fala muito, as pessoas têm os seus preconceitos, os seus tabus. Então, religiões, as religiões também direcionam isso, mas a sexualidade humana faz parte da biologia humana. Sim. Faz parte, é importante, deve ser prestigiada, porque é uma fonte de prazer, é uma fonte de afeto. Então, a sexualidade, o carinho, o amor entre as pessoas, o cuidado do outro, é algo transformador. Então, eu sempre brinco, quando um casal tem uma atividade sexual, uma relação sexual, deveria celebrar, tem que ser com carinho, tem que ser com entrega, tem que ser com amor ao próximo. Empatia, cuidar do próximo, querer o bem-estar, querer a realização, o prazer. Não é fácil, os casais que se conhecem há mais tempo conseguem ter uma experiência sexual bacana, mas sempre, depois de um tempo de casados, tem que ter uma certa estratégia para se manter sempre atraente. Então cuidados estéticos, cuidados... parece bobagem, mas tomar banho, estar asseado, estar cheiroso, cheirosa, a mulher atraente, o homem bem cuidado, são situações que são necessárias. Todas as outras espécies se comportam da mesma maneira. Da mesma forma. Isso é um grande problema conjugal. Eu, como ginecologista, sempre tive essa experiência, essa demanda do casal falar comigo no sentido de que perdeu o interesse. Aí você vai entendendo o cenário, teve os filhos, teve outras prioridades, estresse no trabalho, sempre tem outra coisa que acaba sendo mais importante. E vai se perdendo a conexão. E aí o casamento não fica bacana. É importante isso. Se você entender que sexualidade é uma estratégia de felicidade, de longevidade, você vai melhorar a sua sexualidade. Tá? É importante. Outro item, que aí tem a ver com relacionamento. Eu falei do relacionamento sexual, mas tem um trabalho maravilhoso de Harvard, que começou há 80 anos atrás. O que acontece nessa Harvard? Harvard é a grande referência. Tem a MIT, tem a Universidade da Califórnia, tem Cambridge, mas Harvard é uma referência. Né? E tem esse estudo de 80 anos, já passou por 4 ou 5 coordenadores médicos, que são psiquiatras, que eles morreram, inclusive, né? E hoje está no 5º, que é Robert Waldinger, quem quiser pesquisar. É uma pesquisa que mostra que o envelhecimento começou lá atrás, com pessoas jovens, que hoje vários já morreram, mas vários ainda continuam vivos com 80, 90 anos. E o item mais importante na sensação de bem-estar, na longevidade, né, o item mais importante são os relacionamentos. Relacionamentos com família, com amigos, com colegas de trabalho, com a percepção de você se sentir útil, a percepção de você não ser solitário, que é o que acontece muitas vezes com a pessoa que vai envelhecendo, vai perdendo conexões. E então os relacionamentos saudáveis, relacionamentos enriquecedores, você aprender com alguém, você admirar alguém, você admirar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, você admirar, você querer bem, isso faz bem para você. Faz bem. Tem um ensinamento de Cristo, né, que eu gosto, não do aspecto religioso, mas do aspecto que não estou falando como cristianismo, estou falando como filosofia. Sim. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa lição é uma lição que o maior beneficiário é quem ama. Absolutamente, e essa pesquisa de Harvard demonstra isso, que a pessoa que é cuidadosa com os outros, que tem empatia, que tem relacionamentos prósperos, felizes, essa pessoa se sente
melhor e se sente feliz na sua longevidade, né? Então, relacionamentos. Preservação da saúde mental. O Guerino nos ensinou aí no outro podcast sobre inteligência emocional. Então, ter equilíbrio, ter autoconhecimento, é fundamental autoconhecimento, ter projetos, conseguir gerenciar as suas emoções. É um assunto grandioso, assunto para a gente falar. E a gente vai ter outras oportunidades para a gente entrar item a item. Eu só estou dando umas viajadas aqui, que eu acho que tem muita coisa para a gente entregar para o pessoal que está em casa. Tem gente que precisa ouvir tudo isso aqui para realmente, não somente há 100 anos, eu acredito há uns 200 anos. Então, sabe que existem teorias de que 100 anos, daqui a esse meu slogan, você viverá 100 anos, daqui a 30 anos talvez ele seja ultrapassado. É possível. Se você for pensar na prospecção de números aí, de 25 de 25 a 70, tem um bom caminho em 200 anos. Hein? Pode ser. Existe o sonho da imortalidade. Você sabe que tem uma deusa da imortalidade, é uma deusa da mitologia grega que chama Hebe. E a Hebe era a deusa da juventude e imortalidade. Vocês vejam que, na verdade, o grego era alguém inteligente, porque os outros que foram imortais envelheceram. E eles iam envelhecendo sem morrer. Mitologia. Uhum. E isso era ruim, porque iam perdendo capacidades. Sim. A Hebe era a deusa da juventude e imortalidade. Então, essa era uma deusa jovem que não morria nunca e não envelhecia. Maravilhoso. Sim. Esse é o cenário que a gente quer. E hoje a gente tem, que é o futuro. Não adianta você viver 100 anos na cama, né? Na cama, isso. Eu falo, olha, eu vou falar para você que está nos ouvindo aqui, o que a gente entrega, a ciência, e a ciência eu estou dizendo a medicina, a engenharia, com o saneamento básico, por exemplo, e tudo que a engenharia nos traz, com a segurança no trabalho, tudo que é entregue para a sociedade faz você viver os 100 anos, pelo menos. Mas você tem que viver bem, porque não adianta você ter um AVC aos 70 anos, porque você não fez o controle das suas doenças crônicas, e ficar numa cama 10 anos com o seu filho trocando a sua fralda. Então, veja que esse tema é muito sensível. Uma situação como essa, ela é ruim para todos. É ruim para a pessoa que está doente, que perde a sua autonomia, seu direito de ir e vir, né? Seu direito de ir e vir, a sua dignidade fica fragilizada. Era uma pessoa poderosa, né, naquela família. Eu tive uma experiência recente com a perda do meu sogro. Era um cara de 61 anos, totalmente não dependia de nada, tinha uma liberdade muito grande de fazer, decidir as suas coisas. E do nada teve um AVC isquêmico e hemorrágico, ficou em uma situação quase vegetativa, totalmente dependendo das cílias, de limpar, de higienizar, de dar comida na boca, de cuidar. Você via no semblante dele, mesmo o olhar dele de não quero mais. Era isso que eu queria para a minha vida, né? Ele pagou o preço. Se a gente for ver a história do seu sogro, a história pessoal, eu posso apostar que eu vou falar 7 situações e você vai me contar que ele tinha 3, pelo menos. Eu vou dizer algumas situações que levam a isso. Antecedente genético, os pais dele talvez tiveram AVC, tem uma questão genética envolvida, hipertensão, diabetes, colesterol, estresse, fumo, álcool. Percebe? Você está pensando aí, sedentarismo, obesidade. Você está pensando que eu estou falando itens e o PJ está falando assim, pô, ele é mesmo, verdade, né? Ele era, desde o que eu falei, o que ele tinha? Ele tinha um problema cardíaco, que ele fez uma cirurgia cardíaca, né? Não sei se foi cateterismo. Cateterismo é por isquemia coronariana. Então, ele teve alguma coisa nesse sentido. Então, aí desencadeou aí uma insuficiência respiratória. E aí, rapaz... Então, mas desses fatores de predisponentes que a gente sempre fala, hipertensão. Se você tem hipertensão... Era hipertenso também. Trate a sua hipertensão. O problema não é ter. O problema é não tratar. O problema é não admitir que tem. Que nem eu tenho a diabetes. Não há problema ter a diabetes, desde que eu me trate.
A pessoa tem colesterol alto e finge que não tem, sabe? Não tenho, não, é só porque eu comi carne de porco ontem. Mentira, você tem colesterol alto porque você tem uma questão genética. Você admite. Trate. Hoje a gente tem solução para isso. Sim. Você fuma, diminua o cigarro, tente colocar um projeto para parar, faça exercício físico, coma um pouquinho menos, emagreça. Você percebe que é um assunto só. Se você fizer a lição de casa, a sua lição de casa, você consegue. Tem um preço para pagar. Fazer lição de casa não é fácil. Mas se você faz a sua lição de casa, você consegue envelhecer com autonomia. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Abílio Diniz, que é um executivo, né? Foi uma referência aí, era dono do Pão de Açúcar. Era um cara. Hoje é um homem de 86 anos e que está aí no Instagram e tal, eu sigo. Ele é um homem de 86 anos no escritório dele fazendo os projetos para 2023, para 2024. Só que ele passou a vida fazendo exercício, fazia maratona, tá lá magrão, com certeza ele deve ter alguma doença crônica que ele trata, e tudo certo. Sim. Tem na sua plenitude, está vivendo. Quantos anos ele vai viver mais? Não sei, mais 5, mais 15. Mas enquanto ele viver, ele vai viver com autonomia, com plenitude, liberdade, com liberdade. Né? Então, acho que mais algumas dicas para nós. Vai longe, mas assim, o check-up, né? Faça o seu check-up sempre. Não adianta fazer o check-up esse ano e aí o médico dá a recomendação. Aí você não faz nada. No ano seguinte você quer fazer tudo de novo. Ô doutor, cadê meu check-up? Você tem a sua parte, faz seu check-up. Tem alterações lá, homotiroidiano, colesterol, a glicemia um pouquinho alterada, tá? Faça as correções. Sim. Tem um monte de lição de casa para fazer. E o futuro, e aí acho que para a gente falar muito sobre o futuro, hoje a gente tem engenharia genética funcionando. Hoje você consegue fazer um estudo de perfil genético, alguns laboratórios grandes já fazem isso, que há 20 anos atrás era inacessível financeiramente e tecnicamente. Hoje você compra um estudo genético por valores possíveis. Valores assim que você compra em vezes no cartão, não é assim aquela coisa impossível. E você consegue ter um estudo genético da sua predisposição genética de alguns cânceres e algumas doenças. Maravilhoso. Maravilhoso. E daqui a 10 anos, ou 15, não sei, em algum momento, nesses próximos anos, a gente vai conseguir fazer tratamento genético específico para aquela pessoa. A gente vai conseguir fazer, quiçá, edição de gene, como a gente faz hoje em planta. Hoje, aquele que a gente fala, né, dos alimentos transgênicos, que são muitas vezes mal vistos, né? A gente até falou dos alimentos agora há pouco, mas dos alimentos transgênicos. O que é um alimento transgênico? É você pegar a melhor muda. É você pegar aquela que geneticamente a alface fica mais verdinha, dura mais, fica mais saborosa. O que é? Ela tem geneticamente uma condição de sobrevivência maior. Isso a gente vai fazer com a gente. Aqui tem questões regulatórias, não é só técnica. Tá. Tem questões regulatórias, questões éticas, questões aí de... Você está criando pessoas assim, geneticamente melhoradas. Teve uma novela que era o Clone, né? Clone, uma questão... Então, o clone hoje a gente consegue fazer. Só que a gente não faz isso porque também... E o Clone foi uma novela falando desse assunto, né? Gente, eu não sou noveleiro, não, pelo amor de Deus. Uma novela deixa eu pensar, o ano 2020, 2001. É uma década, foi por aí, tem uns 20 anos, 15 a 20 anos. Nossa, eu acho, o Clone. É muito tempo, e já se tinha a ovelha Dolly, que foi a primeira espécie de mamífero reproduzida com um clone. Quer dizer, vejam que a ciência tem evoluído profundamente, e a genética humana está aí trabalhando. A gente vai ter novidades, eu acho, em pouco tempo. Então, só para vocês terem um exemplo da praticidade, você pode ter hoje uma mulher que faz mamografia a partir dos 40 anos. Você que tem uma mulher que tem 40 anos tem que fazer mamografia todo ano. Para quê? Para diagnóstico precoce de câncer de mama. Tá certo? Muito bom. Talvez, e aqui eu estou só especulando, talvez daqui a alguns anos a gente já sabe hoje o gene do câncer de mama. Então hoje a gente já sabe se aquela mulher tem um gene ou não. A gente já sabe.
talvez a gente consiga ter uma tecnologia que mude o gene. Então, aquela mulher que não tem o gene, que tem o gene que a gente conseguiu mudar, ela não precisa de fazer um rastreamento, porque ela não vai ter o câncer de mama. Eu estou aqui mostrando, ainda é muita suposição da minha parte, eu não estou garantindo isso, mas não estou afirmando, mas isso eu estou dando mostrando que há ainda muito o que caminhar. A gente chegou até aqui, até 2023. Logo você vai ter que mudar esse projeto. Eu acho que sim. Você verá 100 anos, vai ficar ultrapassado. 150 anos. Vai virar 150 Nossa, anos. Ele está falando de 2 séculos atrás. Então, você vê que a gente tinha um desenho, morria cedo, aí a gente criou vacina, criou cirurgia, criou anestesia, antibiótico, tudo que a gente usa hoje, um monte de coisa que a gente usa, nem percebe a grandiosidade. Sim. Chegamos nos 70, 80 anos de expectativa de vida, média no Brasil. Média. A média está em 80? Está 75. Estava em 76, 77, aí o Covid diminuiu um pouquinho essa média, hoje é 74, 75. No Japão é 85. Eu posso estar muito enganado, mas eu sou de 78 e dentro desse percurso eu já ouvi falar que a média do brasileiro de vida era de 65 anos, depois passou para 70, hoje é 70 e pouco? A média do Brasil é 74, 75 no Brasil. Quando você pega estado de São Paulo, essa média está quase 80. Nossa. Quando você pega algumas regiões do país com menor assistência, mais carentes, porque São Paulo tem oferta. Tem oferta da ciência, é isso que a gente fala. Tem saneamento básico, tem imunização para todo mundo, tem recurso tecnológico, mesmo com as carências SUS. Nordeste, então, isso é menor. Nordeste é um pouco menor. Você sabe que tem um trabalho que é uma pesquisa extraordinária. Na cidade de Chicago, Estados Unidos, cidade grandiosa. Você tem, do centro da cidade, isso eu desconheço se isso tem um trabalho aqui no Brasil, assim deve ter, mas eu não tenho essa informação. Mas tem um trabalho que eu vi, no centro, na cidade de Chicago, a expectativa de vida é de 78, 79 anos. No centro, na região mais desenvolvida e próspera da cidade. Num bairro periférico, a 10 quilômetros de distância, a expectativa é 68. Nossa, na mesma cidade. 10 anos a menos. Na mesma cidade, o que mostra que a tecnologia, que a oferta de recurso, que a oferta de soluções terapêuticas muda a regra do jogo. Saneamento de água, imunização, cirurgias disponíveis, antibióticos disponíveis, assistência médica disponível. Muda a regra do jogo. Que bacana. Muda profundamente. Então, às vezes, a questão dos 100 anos, ele fala, 100 anos é que eu tenho que comer só alface sem agrotóxicos, fazer 5 quilômetros de caminhada. Não é só isso, né? Não é só isso. Isso é positivo. Mas tem relacionamento envolvido, tem tratamento de doença. Porque, por exemplo, você pode ter a genética. Vou dar um exemplo prático. Você pode ter um atleta olímpico que coma direito, que faça exercício. Só que ele tem uma genética do infarto, ele tem uma genética da hipertensão e da diabetes, porque os pais dele tiveram. Entendi. Ele tem a genética. Se ele fizer tudo certinho, ele vai silenciar a genética. Ele vai silenciar, adiar. Mas às vezes a genética vai aparecer em algum momento e ele pode ter complicações. Então mesmo eu sei que tem atletas olímpicos que tomam remédio para colesterol. Ele tem uma doença, não diria doença, mas ele tem uma condição, que é o colesterol ruim alterado, uma predisposição. Ele tem uma condição que vai levar ele no futuro a ter um infarto. Então pode ser um atleta que, por questões genéticas, ele vai ter um infarto aos 50 anos. Então vamos tratar. Sim. Vamos tomar. É um cara de 25 anos, vai tomar remédio para colesterol? Vai. Se tiver necessidade, vai. Mesmo sendo um atleta. É uma medida paliativa, né? É uma medida que vai corrigindo, que vai levando ao sucesso. Tá? Então, não é problema. Eu sempre falo, as pessoas têm um certo preconceito quanto vou tomar um remédio. Não tem, eu não estou dizendo para tomar remédio indevidamente, hipocondria, qualquer coisa está tomando remédio. Não é isso. Eu tomo para dor de cabeça, dói meu ouvido, tomo por ouvido, dói minha garganta, tomo para garganta, eu tomo tudo aí. Toma tudo para resolver. Não é isso que eu estou propondo, mas algumas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol, tireoide, asma, são doenças que as pessoas têm, que são doenças crônicas. Pode ser genética. E que tem um componente genético forte, uma boa parte delas.
não tem problema. O problema é não tratar. Entendi. Trate, tenha bons hábitos de vida, porque você minimiza o impacto da doença. Tenha bons hábitos de vida, compense. O organismo funciona. Se você tem pressão alta, sua pressão é 15/10, você toma o seu remédio todo dia, ela vai para 12/8, o seu organismo entende que você não tem pressão alta. O seu organismo, ele recebe a pressão, ele recebe o sangue na ponta do dedo do seu pé com a pressão normal, então não vai ter agravo por causa da pressão alta. Tanto faz se é porque a pressão é normal ou se está normal por causa do remédio. Entendi. O que importa é que aquela célula lá na ponta do seu pé está recebendo sangue bacana, está recebendo oxigênio bacana. Nossa, doutor, a gente tem conversa para muitas horas. Às vezes a pessoa fala assim, vamos passar horas aqui conversando. A gente teria assunto para muitas horas, muitas horas. É um assunto que creio que muitos que estão em casa curiosos ficaram, né? Mas vão continuar com curiosidade? Sim, deixa sua pergunta aqui que depois a gente vai passar para o doutor e todas as suas perguntas serão respondidas pelo chat desse nosso vídeo, ok? No momento que você estiver conosco aqui, vai fazendo as suas perguntas no chat e a gente vai respondendo no chat para vocês, porque a gente não vai ter tempo de responder ao vivo para vocês. Queria agradecer ao pessoal que está com a gente aqui. OnSafety Online, obrigado. OnSafety Desenvolve Tecnologia está aqui com a gente, obrigado. O pessoal da Cesla, uma plataforma de segurança, Grupo Querino, Instituto Querino, EHS Assessoria e Consultoria, Introseg, Expo Proteção e Expo Emergência, a feira que vai acontecer em setembro em São Paulo, tá? No SP Expo, e também a Protec que vai acontecer agora em agosto, vai ser dia 8 a 10 na Protec, que é no distrito do Anhembi. E quem está com a gente também é o pessoal da FAP Online, BB Comércios e Materiais Reciclados LTDA, PJ Treinamentos, Vetor HSE, Revista Norminha. Doutor, queria que pudesse fazer as suas considerações finais. Já joga aqui o Instagram do doutor Marco Canteiro, para que vocês possam segui-lo. E tem todas as semanas, tem live? Toda semana eu faço live no meu Instagram. O YouTube eu devo começar a prestigiar um pouco mais. Eu tenho o YouTube também, Marco Canteiro, mas eu vou começar agora, a partir desse mês de agosto, começar a prestigiá-lo mais, com mais conteúdos mais densos. Bacana. Mas eu faço a live todo domingo às 20 horas. Por que domingo às 20 horas? É um horário que... Porque domingo às 20 horas, se você ligar a televisão, tem notícia triste. Não tem nada. Então, ao invés de ver notícia triste, faça o planejamento da semana. Boa. Veja como é que você vai ter uma semana próspera, rica. Você monta um planejamento para o pessoal colocar em prática, tipo uma liçãozinha de casa, você joga nessa live? Exatamente. Tem vários temas todos esses que a gente falou e mais outros relacionados à prosperidade, à saúde física, saúde emocional, saúde mental, inteligência emocional, e a gente vai falando toda semana às 20 horas no domingo, no canal do... 20 horas em ponto. 20 horas em ponto. Okay. Começa às 20 horas em ponto, termina 20h30, 20h40, depende ali eu não gosto de também prolongar muito, porque no Instagram é mais rápido, a dinâmica é maior. Mais rápido. Aqui no YouTube é que a gente acaba tendo uma densidade maior. Eu faço as palestras também nas CIPATs para as empresas, né, sobre saúde. E queria, só finalizando, a minha sugestão quando eu falo de transformação de pessoas é enganar a morte. Se a gente entender, é verdade isso, se a gente entender que a morte é algo que seria próximo de nós e a gente engana ela todo dia, quando a gente come alguma coisa, a gente está enganando a morte. É grandioso quando você vê assim. E é feliz. Quando a gente vê dessa maneira, a gente se motiva a continuar fazendo boas práticas para jogar a morte lá para frente depois dos 100 anos, que é a minha proposta. O desafio que eu vou deixar para você aí, quem quer ver a morte, levante o dedinho, aquele dedinho aqui que fica no chat aqui, tá? Os que não tiver nenhum dedinho, eu sei que ninguém quer morrer. Gente, muita saúde para todo mundo, obrigado pela oportunidade. Na semana que vem eu volto com mais um programa do CIPAcast. Gratidão a vocês, fiquem bem. Sábado que vem nada. Segunda que vem estaremos aqui às 20 horas e 27 minutos. Tchau, valeu, tchau. Premium Beat.
que mais importa na sua vida? Sua saúde? Seu trabalho? E se você pudesse cuidar da sua saúde e da segurança dos seus negócios no mundo totalmente digital? Na FAP Online, oferecemos soluções tecnológicas para monitorar a saúde dos colaboradores, gerenciar riscos, garantir compliance, reduzir custos e melhorar o bem-estar, com produtividade e lucratividade. Somos mais que uma empresa de tecnologia. Oferecemos assessoria especializada, rede credenciada e serviços de saúde ocupacional e segurança do trabalho. FAP Online, há 10 anos criando um mundo digital para cuidar da vida real. Ei, você que quer ser um bombeiro civil e se destacar no mercado de trabalho, venha para a Introseg e aproveitar o que tem de melhor no treinamento de formação de bombeiro civil. Aqui no centro de treinamento da Introseg, você vai aprender na teoria e na prática com os melhores profissionais do mercado com formação internacional. Vem para a Introseg, espero você! Pequenas atitudes, grandes resultados. PJ Treinamentos, palestra, cursos, prevenção de acidentes com criatividade. E nossa palestra tem muitos personagens. PJ Treinamentos, é só conhecer que tenho certeza vai te surpreender. Palestra, cursos e eventos é a melhor opção. PJ Treinamentos é a melhor da região. PJ Treinamentos, palestras, cursos e eventos. Pequenas atitudes, grandes resultados. Prevenção de acidentes com criatividade. Temos personagens como palestrante cadeirante, vovô palestrante, Angelino, um boneco ventríloco, show de stand-up com ventríloco humano e o quadro ventríloco, show de paródias e muito mais. WhatsApp 19 98290 5040. Siga PJ Show no Instagram e YouTube e acesse www.pjtreinamentos.com.br.
Eu sou Josemar Querino, presidente das empresas do Grupo Querino. Hoje, o Grupo Querino é composta por 3 empresas: Grupo Querino Segurança do Trabalho, Instituto Querino e a Fábrica de Instrutores. Hoje, com 15 anos, o Grupo Querino Segurança do Trabalho se destaca sendo especialistas em contratos corporativos, em cursos e treinamentos, atendendo às normas regulamentadoras, sendo a empresa que mais vende cursos e treinamentos em todo o Brasil. Já a Fábrica de Instrutores vem formando instrutores em normas regulamentadoras, não somente na área técnica, mas também na área andragógica, desenvolvimento humano, comportamental e inteligência emocional, através do Instituto Querino. Conheça um pouquinho das nossas instalações.